Salve, salve. Tudo bem, então? Aroeira? Continuamos sem a Regina, que está ainda essa semana de folga. Amanhã hoje, eu não sei, ela está lançando o livro dela em São Paulo. Agora eu me atrapalhei na data, mas ela está lançando o livro dela em São Paulo. Então, semana que vem estará aqui presente. Maravilha. Aí você que vai sair de férias breve, né? Eu, na sexta-feira que vem, ainda vou comunicar a Daiane, que está aqui nos assistindo, ela não sabe. Vou ficar uma semana só fora, Daiane. E depois você, né, Arueira? E depois É a semana é o período das ausências, entendeu? Nós já seguramos, já pegamos a eleição brasileira, eleição americana, eleição tudo, a gente está cansado de eleger tanta gente, de não eleger tanta gente. É necessário uma parada técnica aqui para uma melhoradinha. Refazer o combustível. Mas as eleições que a gente cobriu, por falar, eu vou trocar aqui meu mic, meu fone, porque está muito ruim. Esse fone está meio estranho. Está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Eu não sei se você está nos ouvindo. Está nos ouvindo? Estou ouvindo bem. Então vamos em frente. Enfim, eu estou com um problema de internet. Se por acaso, desde a semana passada, eu estou com a Vivo aqui atravessada no meu pescoço. Se por acaso cair, dali a 5 minutos eu volto pelo celular, entendeu? Pelo menos eu estou sem sem a britadeira. Bom, isso já é alguma coisa. Só ficamos com as batidas no apartamento vizinho. Poxa, coitada da Márcia. A Márcia, pois é, exatamente. Eu sei bem. Agora, é engraçado, em Buenos Aires eles param de 1 às 4, né? Eu acho que para comer é um hábito europeu, né? De você almoçar, dormir a sesta e volta às 4. Quer dizer, é uma loucura. Eu prefiro o nosso horário aqui, que 5 horas para tudo, entendeu? Pelo menos isso. Param de fazer barulho. Param mais ou menos, né? Aqui ainda ficam recolhendo coisas. Mas faz alguns dias que eles não estão batendo. Não terminaram o serviço, porque eu vejo aqui o pátio que eles estão quebrando, ainda falta 40% do pátio. Caramba! Tem várias semanas de britadeira. Bom, e aí, Aroeira, como estamos? Estamos assustados segundo você, eu também estou, com a ascensão da extrema-direita no mundo. O que aconteceu com o nosso querido mundo, Aroeira? Não é que eu esteja assustado. Eu estou notando que a extrema-direita, está mais bem organizada do que eu imaginava. Há alguns anos já que isso vem se mostrando bem explícito. Temos também uma certa desorganização do nosso lado, por quê? De certa forma, somos vítimas do próprio sucesso do nosso... Porque, na medida em que você governa, e o governo é um produto de um certo sucesso e a continuidade dele, o governo Lula, por exemplo, você também carrega o ônus que governar traz, né? E as pessoas, por exemplo, eu estava reparando que mais da metade da população brasileira nasceu depois do fim da ditadura no Brasil. Eu estava lendo um artigo sobre isso outro dia. Caramba, é muita gente. Significa que tem metade da população, mais da metade, não tem nenhuma memória do que é viver sob uma ditadura. Uma parte razoável desses mais de 50% também nascem pós-governos populares. Não conhecem o que era a hiperinflação de antes, por exemplo, ou a privatização desenfreada do governo Fernando Henrique Cardoso e o custo que isso trazia. E é muito difícil você simplesmente explicar que aconteceu tal e tal coisa sem essa memória na carne, né, que as pessoas sentem. Então, um problema que salta aos olhos é esse, é que uma parte enorme da população brasileira, para essa parte, a gente é o poder. E é um Brasil jovem, né? A gente está vendo, por conta disso, um Brasil jovem. Também saiu-se bem nisso, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a campanha da Kamala esperava que ela saísse melhor entre jovens e mulheres. No entanto, o Trump conseguiu arrebanhar uma quantidade impressionante nesses dois grupos. Também pela ausência de memórias de outros tempos em que o Bush governava e assim por diante. Porque para nós não é tanto tempo, 2 mandatos do Obama são 8 anos. 8 anos é a diferença entre alguém que tem 10 anos, ter 18 anos e votar. Claro. E assim por diante. O problema é que os tempos históricos não respeitam muito essa nossa visão pessoal do mundo.
Então, não é que o mundo tenha piorado, o mundo está ruim já há um bom tempo. Agora, ele está sendo potencializado nesse liberalismo, nessa ruindade do capitalismo, pelas redes sociais. E também, né, Miguel, assim, uma verdade que a gente quase nunca lembra: todo mundo é conservador, até prova em contrário. Porque, na verdade, somos poucos, realmente. Ninguém quer que mude, porque as mudanças geralmente complicam a vida de todo mundo. A mudança traz problema. Essa ideia de o jovem quer mudança, o jovem quer mudança quando as coisas estão muito ruins. Mas se as coisas estão razoavelmente acomodadas, o jovem quer se acomodar também. E, nesse sentido, um certo conservadorismo cultural, ético, escambau, identitário e tudo mais, começa a tomar conta. Além disso, um outro artigo interessante que eu li esses dias comenta sobre a confluência de fatores. O Trump já rasgou as cartas climáticas todas, já vai retirar os Estados Unidos de todas as conferências climáticas e, portanto, nós vamos ter mais crises climáticas do que a gente está tendo. Para um pessoal razoável no mundo, hoje, os evangélicos, que uma parte razoável dos neopentecostais que acreditam no fim do mundo, o Trump está fazendo um favor à humanidade porque está acelerando o fim do mundo. Exatamente. Muitos pequenos fatores que, somados, dão uma massa de bagunça, de gente que a cabeça não está no lugar, mas pois dentro dessa ótica, eu te pergunto, essa ótica... votando, esse pessoal está votando. Pois é, essa ótica individualista, meritocrática e tudo mais, do salve-se quem puder, do farinha pouca, meu prisão primeiro, que é um pouco o que está regendo o mundo. Você acha que existe uma consciência, uma preocupação ambiental na população? Existe preocupação ambiental em quem sofre as consequências. Então, assim, mas mesmo nem todo mundo as consequências. Mas assim, nem todo mundo acredita que a culpa seja dessas coisas. O Trump mesmo disse que isso é uma falácia. Então, muita gente que esteve no caminho dos furacões nos Estados Unidos vota em Trump e vai continuar votando, porque não acha que há uma conexão entre esse fato, entre a ampliação do capitalismo e sua sanha predatória e o aumento de desastres climáticos. Não vai achar. Não vai achar porque... Como provar isso? Um cientista, para se convencer disso, vai pegar dados, vai correlacionar esses dados, vai passar alguns anos comparando e vai dizer, olha, tudo indica que um negacionista, basta chegar e dizer, isso é invenção da ciência, e você sabe que a ciência inventa coisas, por quê? Aí pega uma série de mitos que ele já está cultivando há décadas e joga em cima. A ideia de que a vacina é ruim nunca existiu no Brasil. E, no entanto, em 4 anos de desgoverno, agora você encontra um contingente impressionante. E as pessoas contra. É isso que eu digo. Os grupos ambientalistas, as ONGs e tudo mais, viraram agentes terroristas, entendeu? A direita tem uma pessoal, sim. A direita tem uma força tamanha que transformou qualquer luta ambientalista numa luta contra você. É uma coisa que vem atingir você no seu individualismo, entendeu? Porque nenhuma decisão coletiva está progredindo, nada. Não há um interesse pelo coletivo, não. Não há. E o ambientalismo vai ser o pior prejudicado nessa história. E não é só isso, porque, por exemplo, eu acho que a tendência a isolamento nos países é maior. A Holanda mesmo já avisou que vai tornar a Holanda o menos atrativa possível para migrações. Primeiro, avisou que vai fechar as fronteiras temporariamente, fazer uns testes com a comunidade europeia, mas vai começar a tornar a Holanda menos atrativa para migrantes. É muito louco isso. Dito que muitos países na Europa vão fazer isso. A América já disse que vai fazer, inclusive já foi designado um czar da fronteira para expulsar migrante ilegal. Nos Estados Unidos. Existem analistas que acham que isso vai complicar a economia americana, inclusive. Mas isso não sei se procede. Eu me lembro muito bem, era quando a Europa abriu as fronteiras, quando a comunidade europeia decidiu abrir as fronteiras. Era um clima de confraternização, de festa, de globalismo, digamos assim, muito positivo. Ninguém achava que aquilo era uma ameaça a nada. Quase sempre, depois de um evento, você deve estar falando da Europa pós-queda do muro. Exatamente. Havia uma ideia falsa, como se provou depois, de que isso ia significar uma diminuição das tensões, um aumento de
da amizade entre povos, e, na verdade, aumentou as tensões, rixas que eram controladas pela União Soviética passaram a ficar explícitas e assim por diante. Agora mesmo, a Rinalda, se não me engano, comentou ali que a importância de filmes como Ainda Estou Aqui. Ela tem razão numa coisa interessante. A leitura fria a Rinalda Tenório, a leitura fria dos fatos de história não dá dimensão. Mas você entrar no cinema e assistir, você está exercendo a empatia, você se coloca no lugar do personagem, se identifica, você passa a sentir o que aconteceu. Então, concordo. Filmes e histórias, e poesia e música, a cultura em geral, contam bem as emoções de um povo, que é o que conta, na verdade, também, quando você busca essa memória. Explica, ajuda a fazer a compreensão melhor do que aconteceu, te dá uma visão crítica também do mundo, etc. Mas não é o que a gente tem no momento. A gente tem a indústria cultural produzindo salvadores da pátria, DC Comics e Marvel, e assim por diante, e esses caras acreditando nisso. Por exemplo, o Elon Musk é um sujeito que acredita mesmo que ele é o Tony Stark, que ele é o Homem de Ferro. Ele acredita que é. Ele acredita que é. E outros acreditam em coisas similares também. E essa ideia de que eles vão salvar, eles são os defensores da liberdade, da democracia. Tudo isso, Miguel, assim, são anos e anos, não é uma coisa da noite para o dia. São anos e anos de redes sociais, de pequenas fake news que se aglomeram em grandes fake news, de pedaços de verdade misturados com mentira, de algoritmo, da invenção de bandeiras até para testar. Testa-se. Bota uma bandeira e vê se aquilo pega, quanto tempo. E depois de algum tempo, os caras medem e vão dizer qual a eficiência de propagação daquela notícia, daquela técnica de noticiar. E estão usando isso direto nas redes, no noticiário, na mídia, na imprensa. Como combater? Para mim, o problema é sempre o seguinte: ok, é isso que tem para hoje? Beleza, vamos lá. Como enfrentar uma coisa dessa? Nessa semana, uma bandeira nossa foi lançada, a 6x1, a redução da jornada de trabalho. Isso é muito bandeira interessante. Extremamente moderna, e que eu espero que os estatísticos estejam se debruçando para ver a velocidade com que ela se popularizou e as pessoas todas passaram a entender um pouco do que está acontecendo. Qual é a percentagem dos brasileiros que está ligando para isso, que está se preocupando? Estou muito curioso, porque essa é uma bandeira muito moderna e eu percebi que a esquerda agarrou como uma forma de aglutinar também ela própria em torno dessa bandeira. É uma bandeira de trabalhadores, porque é a redução de um sistema opressivo, de uma folga para 6 dias de trabalho, que é pesado. Claro, as resistências no comércio, principalmente, vão ser monumentais. Já viu o diretor da associação, de um dos sindicatos de donos de bares, já chiando, dizendo que é absurda essa ideia. Imagino que vários empreendimentos que usam 6x1 estão dizendo que estão reclamando. E eles já estão dizendo que isso vai causar aumento de 15% nos seus produtos em geral. Eles já estão calculando, né, o lucro. Estão calculando o aumento. Então, a resistência também já apareceu. Mas é interessante ver que nós forçamos os caras a tomarem uma posição. Essa bandeira, que, se não me engano, foi a Érica que lançou? Foi a Érica Hilton que lançou. Que relançou, né? Que é uma ideia que relançou, exato. Mas essa bandeira e o posicionamento que a esquerda tomou em torno dela foi bem interessante, porque mostrou um caminho possível para a gente. E que está pressionando. E que forçou a reação dos caras. Exatamente. Eu não sei se isso consegue passar no Congresso. Quer dizer, não é que eu mas não saiba, é eu tenho uma saia justa, né? Você vai ser contra uma decisão. Você vai ser contra uma decisão que prejudica o trabalhador. Gera uma saia justa, gera a pergunta na cabeça das pessoas: pô, é mesmo? 6x1 está fogo, é complicado, realmente é uma pauleira. Eu nem me lembrava mais que é uma pauleira tão grande, porque você está vivendo o processo. O justo seria 5x2, ou percebe? A ideia de negociação, o próprio lado de lá já jogou a ideia de negociar isso individualmente, entendendo? Não, talvez os contratos coletivos a gente possa recuperar a ideia, né, do contrato coletivo, porque seria uma coisa interessante você negociar isso. Digamos que você comece, estou chutando, não entendo, mas digamos que você comece, por exemplo, assim, numa semana do mês, você experimenta ou faz o regime de 5x2,
nessa semana você tem uma folga extra e testa ou coisa que o vale. Negociação, que eu digo, é isso. Você pode não conseguir tudo, mas você pode conseguir uma parte. Pode conseguir uma redução parcial da jornada de trabalho, mas, principalmente, você coloca a ideia de redução da jornada de trabalho na mesa. Eles não querem abrir mão da margem de lucro. A gente tomando frente da pauta, como há muito tempo a gente não fazia. Eles não querem abrir mão da margem de lucro, entendeu? Não, eles não querem contratar mais gente, entendeu? Essa que é a questão. Você vê em lugares que tem 5 guichês, 2 estão ocupados, 3 vazios, entendeu? E se tem 5 guichês, era para ter 5 funcionários trabalhando, entendeu? Ganhando seu salário. Eu imagino que, como quase toda reclamação de dono de negócio, em pouco tempo ela está absorvida pelo negócio. Uma cascata de essa coisa de culpar o trabalhador pela diminuição ou aumento do lucro. Nada disso. Os negócios no Brasil vão muito bem e ferrando o trabalhador como sempre. Claro. E não é um custo tão alto. Se você pensar bem, 15% a mais eles calculando para os seus produtos, significa que não chega a isso. Significa que não chega a 10%. E eu estava percebendo, a Daiane falou ali da pesquisa que saiu agora, falando sobre a aceitação do governo Lula, o UOL, que é o UOL, Folha de São Paulo, espaço para o Bolsonaro escrever, aquelas coisas todas que a gente conhece, a UOL disse ao contrário, que a popularidade do governo Lula caiu. Eu não sei de onde. A pesquisa ou a matéria? A pesquisa. A matéria diz que, baseado na pesquisa, a popularidade do governo Lula caiu. Entendeu? Por quê? Comparado com alguma pesquisa anterior? Eu não sei, pode ser que caiu 7 pontos. Pode até ser. Desde o começo do governo. Desde o começo do governo. Mas eu acho que é uma subida relativa que a gente esteve mais baixo recentemente. É provável que tenha sido isso mesmo. Uma das coisas que a gente notava é que, apesar do bom governo, isso não estava se refletindo nos índices de popularidade. Mas uma recuperação... Como eles invertem, né? Eles invertem a notícia. Olha, eu ainda não olhei, eu vi que a matéria foi agora, estava tentando ler, mas não consegui ver antes do programa, porque pesquisa é um negócio que você tem que dissecar, você precisa comparar com a pesquisa anterior, para ver se subiu, se desceu, precisa comparar com um grupo de pesquisa, 1, 2, 3, 4 antes, como eles fizeram. Então, pode ser que ele tenha caído do começo do governo para cá, mas eu estou achando que houve um aumento, um máximo local, que houve uma recuperação. Eu ainda não vi a pesquisa completamente, mas parece que houve uma recuperação entre a pesquisa logo anterior e essa. Sim, eu acho também. De qualquer modo, são índices razoavelmente bons. Claro. Não são ruins. Para os tempos que a gente vive, são excepcionalmente bons. Né? Falando em Folha de São Paulo, falando em Michele, falando nesse lado Dark Side of the Moon. Como é que a gente está vendo essa história? A Folha de São Paulo a gente conhece, a gente sabe, eles declararam, agora mesmo declararam claramente que eles são a favor da volta do Bolsonaro, não há a menor dúvida. Para eles, talvez, mesmo o Bolsonaro falando... Eles declararam isso? Não. Pela atitude deles. Não. Pelos exemplos, sim, mas não por uma declaração. Você lembra do Bolsonaro segurando a reprodução da Folha de São Paulo e vociferando, entendeu? Não, sim, claro. Mas é aquele negócio, a Folha de São Paulo não vai deixar que a briga dele com os seus repórteres, que ela também explora, diga-se de passagem, atrapalhe o projeto que eles têm para o Brasil. E o projeto deles é o do mercado. O mercado agarraria o Bolsonaro com facilidade de novo, sem o menor problema. Exatamente, de volta totalmente. E é engraçado porque eu ontem estava ouvindo o Reinaldo Azevedo, eu vejo o programa dele sempre, o É da Coisa, e ele estava falando contra o artigo do Bolsonaro, contra o que o Bolsonaro dizia, mas não contra o fato da Folha ter publicado, porque ele também é da Folha, né? Então, em parte pode ser isso mesmo, ele é da Folha, mas ele não costuma deixar que isso atrapalhe, não. Mas ele criticou muito, ele disse que era como se a Richthofen, agora aquela menina que matou os pais, fosse escrever um artigo falando bem da relação com os pais, entendeu? O Bolsonaro falar em democracia, você viu aí o sensacionalista que publicou isso. O
próximo passo da Folha agora é convocar a Suzane Richthofen para falar sobre exatamente. cuidado com os pais. É exatamente isso. Eu olhei a matéria da Folha. A matéria da Folha analisa a pesquisa do começo do ano e agora, no final do ano, e é a mesma pesquisa. Então, é inequívoco. Ele cai aqueles pontos na avaliação. Claro que a Folha escolhe isso. E eu te digo o seguinte, manter esses índices num ano eleitoral, num ano em que o governo é muito atacado, inclusive, também, E que é foi, razoável, mas ainda mostra o nosso problema. O nosso problema é, apesar da pesquisa não ser ruim, ela mostra uma queda do começo do ano para agora. E ela mostra também que, apesar do bom governo, o governo Lula 3, ele ultrapassa 1 e 2 de algumas maneiras e tem uma capacidade de agir muito competente, muito grande, rara de acontecer em governo de qualquer tipo, com uma oposição no Congresso. Mas isso não invalida o fato de que a gente não consegue transformar um bom governo em pesquisa de opinião favorável ou em voto. Não em voto. Esse tem sido o nosso problema. E quando eu vejo uma bandeira feito essa da redução da jornada de trabalho, uma bandeira claramente trabalhista, claramente favorável aos trabalhadores, é um bom momento para você testar um pouco isso. Aparentemente, a gente conseguiu um apoio a essa bandeira e foi uma atividade só nossa, porque a grande imprensa, a chamada imprensa de cativeiro, que o Conde sempre falou, não deu uma linha sobre a movimentação nessa direção, a não ser quando começou a ficar tão intensa a discussão que agora eles está tiveram dando. que falar. Agora está Agora dando. está dando Ou e seja, está até nós assumindo forçamos uma a pauta. posição. Está até assumindo uma posição Assumindo a posição. favor, exatamente, dessa mudança, entendeu? Ninguém está Demorou. defendendo o 6x1. Não. Ninguém está defendendo 6x1, mas está. Tem muito empresário já dizendo o custo Não, eu disso. digo da grande imprensa, o pessoal quem é a favor está disfarçando um pouco, enfim, está dando uma Não estão certa. atacando com a vontade com que eles costumam se atirar Não, em cima. não, Porque isso exatamente. mostra também quão popular essa bandeira pode ser. E pode ser muito importante politicamente essa vitória, Pode ser essa importante para a discussão, pelo nossa menos. reaglutinação, né? Exatamente. E pode ser importante como manual também. Que tipo de bandeira e de que maneira a gente deve propagá-las? Para mim, a grande diferença é que essa é positiva, propositiva. A gente saiu na frente, propõe uma coisa dessas e eles saem correndo atrás para recuperar o tempo perdido, para se opor de alguma forma, para apresentar uma alternativa, ou seja, pautamos. E isso é que E nós uma precisamos fazer para alternativa que recuperar não espaço. que não tenha a aparência de ser prejudicial ao trabalhador, né? Porque isso continua valendo. Aqui entre nós, eu não E sei nessa como isso história vai. não tem igreja, não tem costumes, não tem conservadorismo, não tem nada. É o Nem sei dia que se o a igreja é tão trabalhador contra. é o dia que o trabalhador trabalha. Domingo é para ir à missa, é para ir à igreja, é isso? Mas é porque Nem a igreja precisa do trabalhador recebendo para poder. para poder dar o dízimo, exatamente. Na verdade, a ideia é que isso aí aumentaria a procura por trabalho. O mercado de trabalho aumentaria a procura por trabalhador, porque com menos gente trabalhando, com mais folga, mais um dia de folga, no regime 5x2, você também vai forçar a contratação. Né? É isso que eu estou falando. E eles não E para querem. as igrejas, Não querem. as igrejas querem isso para poder arrecadar mais dízimo, na verdade. Mais Os gente empresários contratada e não. mais gente pagando dízimo. Claro, exatamente. Mas os empresários não querem isso. Então, Mas foi uma boa bandeira num mundo difícil, onde eu tenho dúvidas sobre o poder da economia de mobilizar o eleitor ou o militante, porque até hoje estão discutindo se nos Estados Unidos foi a economia ou a que não foi, né? ideologia que matou a campanha dos democratas. Eu acho que Eu pode acho ser uma que não mistura foi. dos dois, né? Mas antes a economia, eles não estavam tendo nenhum ganho econômico com o governo, os outros governos do Bush, nem nada. Não houve. Não, A mas pauta identitária não atrapalhou a economia, entendeu? A olha, economia a se Laerte fez atrapalhou. a charge, né, da pauta identitária, muito boa, por sinal. A economia se atrapalhou, mas mais ou menos. A economia americana não está tão ruim. Na Pensilvânia, um estado acostumado a ser pujante economicamente, antigamente, ela não se recuperou de forma tão eficaz. Mas isso não explica completamente, é pouco para explicar o tamanho da derrota e tudo mais. Eu acho que é uma mistura de ideologia, de conservadorismo, de avanço da direita no mundo, Eu com acho que uma é muito crise mais isso. econômica, com uma crise econômica estrutural do capitalismo, porque não tem jeito.
Assim, olha bem, a promessa do Trump é levar de volta os empregos para os Estados Unidos. A promessa dele é porque a guerra contra a China, a guerra comercial contra a China é declarada. Então, a ideia é matar dois coelhos com a cajadada. Ideologicamente, arrancar as empresas americanas que estão operando na China, porque isso tiraria parte da pujança econômica chinesa, tirá-las de lá com seu capital, seu empreendimento, e, ao mesmo tempo, trazer isso de volta. Só que isso vai encarecer de uma forma brutal o custo disso tudo. Então, como ele vai recuperar a economia aumentando o custo? Ele pode até conseguir um round ou dois na guerra comercial contra a China, mas a ideia de trazer os empregos de volta e pagar salários adequados a eles nos Estados Unidos é praticamente inviável na atual maneira como a economia americana está funcionando. Eu imagino os donos de empresas lá chutando o pau da barraca por conta disso. Mas é o que ele prometeu. Ele prometeu também expulsar imigrante ilegal. Mais um problema econômico pela frente. E essas questões todas batem na ansiedade um pouco sem instrução da população, achar que se você mandar o imigrante ilegal embora, vai sobrar trabalho para você, você vai ganhar mais. É todo um jogo de narrativas aí, como eles gostam de dizer, que vai enganando a população, e a população acredita nisso e vota. Aí os 4 anos passam e não aconteceu nada. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: tem uma crise pronta e aumentando, porque as promessas de campanha da direita são de manter a situação borbulhante e efervescente, já que ela não tem como entregar o que ela promete. E ela pode sempre culpar o outro. E a crise que vai cair sobre os migrantes na Europa é monumental. A gente está vendo isso aqui, nos Estados Unidos também. Então a gente sabe que o mundo vai ficar mais nervoso e mais tenso, e provavelmente mais fechado em si mesmo. Isso está conectado até com a maneira como o Brasil está se comportando na diplomacia, porque o mundo mais fechado em si mesmo significa assim, Ocidente mais Ocidente, e a oposição ao Ocidente mais oposição ao Ocidente. Como é que fica o Brasil nisso? O Brasil não quer romper com o Ocidente, já deixou isso claro. Ir para a Rota da Seda significa romper com o Ocidente, mas de forma nenhuma o Brasil quer romper com o BRICS. Pelo contrário, o Brasil hoje é esteio dentro dos BRICS de muitas maneiras diferentes, até com o banco, né, que é a Dilma que dirige, o Banco dos BRICS e tal. Olha, o mundo está mais complicado do que nunca, Miguel. Eu não vejo e por isso, otimismo os nossos próximos anos. Não, eu acho que são anos de crise permanente. É o que eu estou tentando ver também. Como é que a gente sobrevive anos são de crise permanente? Crise permanente. Crise eleitoral permanente, porque, por exemplo, daqui a 1 ano e 10 e 11 meses, mais ou menos, daqui a 2 anos, a gente está enfrentando uma outra campanha presidencial. No momento, como a matéria que a Daiane mostrou no finalzinho, a única pessoa que chega perto é a Michelle, e nem chega tão perto assim. Eu não estava com números aqui. Diferença de quase o dobro. Quase o dobro, pois é. No momento. Mas eles têm 2 anos para macerar o governo, e a gente tem 2 anos para descobrir por que não conseguimos transformar boas realizações de governo em votos ou apoio. Esse é o nosso trabalho, né? E eu cito também a Márcia Carmo, uma coisa que ela disse, muito interessante, no final da conversa dela com a Daiane, do encontro que ela teve com uma empresária, e que a empresária relatou como tinha sido conhecer o Milei. E, contrário a tudo que se esperava, porque o Milei passa uma ideia de ser uma pessoa agressiva, violenta, extrapolando tudo, ele foi um doce, gentil, cuidadoso, falou. Então, passa um pouco essa ideia de que eles têm 2 máscaras, entendeu? Uma máscara para vender, que é a máscara da agressividade, vociferar, que é a máscara que o Trump também usa, e uma outra máscara em quem tem esse lado, entendeu? De negociar, de fato. O Milei não rompeu com o Brasil. Uma empresária falou isso. O Milei não rompeu com o Brasil, sabe a importância que o Brasil tem. E uma empresária argentina, que lida com os 2 países, contou essa história, que o Milei foi absolutamente um doce, compreensivo, conversou com... Engraçado isso. Queria mas... ver ele com uma liderança da Praça de Maio, por exemplo, ou coisa parecida. Como é que ele... Eu estou falando de empresário. O empresário está dentro da área de atuação dele. Entendeu? E também é o seguinte, deve ter sido uma reunião civilizada e tal. Não acredito que ele seja como o Bolsonaro. Também acho que não. Não acredito, mas ele é
um cubo de canalice, canalha das 6 faces. Então, basicamente... Mas, assim, não sei o que isso pode significar. Na verdade, para mim, não tem tanta importância como ele é na vida privada, ali, só ele, com seus cachorros, tudo mais. Pode ser um dono de pet muito gentil, mas, na verdade, é um desastre. Assim como o Trump, mas esse a gente sabe que é um grosso, que é um grosseirão com mulheres e outros. Mas, por exemplo, o presidente francês é um sujeito que fez aquela canalice com a esquerda francesa e é um doce de pessoa, muito suave, gentilíssimo, volta e meia está apoiando o Brasil em alguma ou noutra posição importante na ONU, e, no entanto, passou uma rasteira violenta e entregou o governo para a direita. Tendo perdido a eleição, ele entregou o governo para a direita. É verdade. Quer dizer, não me importa muito como é o sujeito na sua intimidade ou pessoalidade, na personalidade dele, mas o mal que eles causam ao mundo, e o mal que ele causa ao mundo é isso. E a isso. outra coisa que a Márcia disse também, que é interessante, que a Cristina Kirchner está voltando a se articular. Bom, né? depende Que é uma liderança dela, de fato. Que é uma liderança de fato. Mas depende dela ser capaz, né, de permanecer à tona judicialmente. A justiça vai dizer agora se ela tem permissão para isso ou não, ou se ela vai ser definitivamente condenada a 6 anos, que ela tem uma pena de 6 anos a cumprir. Entendeu? A Cristina é uma militante competente mesmo, ela sempre foi uma liderança competente, ela é carismática, ela é ativa, ela parte para cima. Então, vamos torcer para que ela permaneça pelo menos, na posição argentina. Trabalhando. Né? E, claro, eu também não sou um grande fã do peronismo na sua essência, mas acho que é o melhor que a Argentina tem, e, sinceramente, muitas vezes o resultado do peronismo é melhor do que a gente consegue aqui. O terminal, pelo menos, é um pouco mais à esquerda, do que o Mas Milei. traz um problema importante para a esquerda, porque a esquerda está também discutindo internamente. A gente está vendo acontecer isso através de artigos e posições. Hoje mesmo eu vi a Márcia Tiburi se contrapondo a Marilena Chaui numa questão importante das identidades. Estava acompanhando um texto dela, um vídeo dela. Então, assim, a esquerda também está buscando a sua essência como esquerda, porque parte dos nossos problemas se deve às concessões que o peronismo ou as frentes amplas, etc., tem que fazer. Uma parte se deve a isso. Né? Então, a gente desgasta também, porque a gente acaba jogando o jogo com regras e ferramentas do inimigo. Né? É verdade. Eu vou começar a botar a nossa charge aqui, senão daqui a pouco não dá tempo. São 5:05. A primeira vitória do Trump, depois ela tem uma sequência aqui que não faz não faz muito sentido. Mas não vi. Eu desisti da sequência já. Eu também desisti. Vamos indo assim. O ideal era conseguir. Assim, essa charge está na ordem inversa, na medida em que... Mas vai passando. As charges estão se contando, de certa forma, então não precisa... A gente não precisa nem falar, exatamente. É verdade. E esse aqui não é um encaixe melhor do que esses 3, entendeu? Perfeito. Não, o governo do povo pelo povo para o povo foi trocado pelo governo dos bilionários, pelos bilionários, porque agora, sem intermediários, eles estão governando diretamente. O Trump é um bilionário, quase ninguém lembra disso. Um dos 2.400 e poucos bilionários em dólar. É verdade. Essa aqui é uma charge inédita ainda, que eu vou publicar ainda um dia, porque o problema é de todo dia, ou melhor, de toda noite. Então, ela cabe a qualquer momento. Charge de gaveta, né, que a gente deixa. Exatamente. Eu fiz também uma... Essa sua folha de São Paulo está perfeita, está quase da vontade de ler. É um pântano. A folha é um pântano. Mas os monstros que emergem desse pântano, é o Ultimato Vagabundo, a relação dele com a democracia é essa mesmo. É verdade. Isso aqui é o assassinato... Eu fui ler a respeito, o cara dispensou guarda. Dispensou porque queria continuar a vida dele, entendeu? A vida dele de negócio. Parece que dos 5 seguranças que ele tinha naquele dia, 4 foram detidos porque teve uma pane no carro e um não estava lá na hora exata. Se a polícia não souber
souber por onde começar a investigação, eu sei. E o Caiado aproveitou para criticar o governo Lula e a PEC da segurança pública. E tudo. O Caiado está querendo um caminho. E o Tarcísio ficou quietinho. Ficou quietinho. Sabe que e indicou o Caiado. Indicou o Caiado para concorrer à presidência da República. Diz que ele vai concorrer à reeleição em São Paulo. Bom, esse é o problema que todo governo popular vai enfrentar, porque a pressão do mercado para cortes é monumental. Não é a primeira vez. Fiz charges similares com Lula e com a Dilma e nos outros governos, porque o mercado pressiona. E é a mesma posição que a gente tem no campo da diplomacia, a gente tem no campo da governança. Como fazer para continuar governando e conversando com as outras estruturas que não concordam com a gente? O governo não pode simplesmente... É uma coisa que o governo tem que fazer, né? Não tem jeito. Pois é, o governo não pode simplesmente colocar tudo que ele tem nos interesses populares, porque ele vai ser derrubado em menos de 15 minutos. Ele vai ter que negociar com os caras também. A dificuldade toda é essa, a gente está dizendo isso desde o começo do governo. O Lula, e o Haddad está enfrentando pressão dos dois lados, né? Tem assim, outro dia eu falei assim, coitado do Haddad, mas alguém comentou, coitado não, porque ele tem dinheiro, é rico, ganha bem. Tá certo. Mas assim mesmo, pobre Haddad, não deve ser fácil para ele terminar um dia de serviço. Pressão de cima, embaixo, esquerda, direita, atrás e na frente. A gente vai ver daqui a mais 2 anos o quanto ele envelheceu nesses 4 anos. Entendeu? Você vê pela fisionomia da O cabelo do garotão está ficando mais branco, inclusive. E o do Lula está se acabando. O do Lula está ficando carequinha mesmo. Exatamente. Agora está deixando a barba pontuda, que está muito bonita, né? A barba pontudinha, assim. Exatamente. Enfim, aqui a questão toda dessa discussão, né? A pauta identitária, será que é... Eu acho que a Laerte foi brilhante ao mostrar que a culpa não é Claro que não. A culpa não é deles, de jeito nenhum. A Márcia Tibro falou maravilhosamente hoje sobre isso. Não é, gente, é um absurdo achar que recuar da proteção a essas pessoas pode significar alguma coisa de bom para a gente. Claro que não. E não vai resolver o problema econômico nenhum. Dos trabalhadores, nem nada. Claro. Bom, mais charges agora sobre a eleição. Esse é um estudo em laranja. O nazismo é o fascismo chegando ao poder nos Estados Unidos. Fascismo com várias características de livro, com características daquelas que estão nos livros de história. Né? Exatamente. Mobilização popular e tal, milícias, etc. Discursos violentos. Discursos violentos, contrários a um inimigo comum, um migrante e tal. Isso aqui é uma ilustração que eu fiz, justamente dentro dessa conversa da pauta identitária. Eu escrevi um texto, isso aqui é a ilustração do texto, mas eu acho que eu gostei tanto que eu acho que é bonitinho e ilustra bem a situação também. É boa composição gráfica, inclusive, também. O arco-íris nasce aqui, mas cai no pote de ouro que está do lado da direita. Tudo bem. Vai fazer o quê? Né? Bom, uma charge explícita sobre o que vai ser o governo Trump. Exatamente. Vai papar o mundo. McDonald's McTrump. Isso aqui eu não publiquei ainda, talvez eu publique amanhã, que é a questão do 6x1, né? Exatamente. É a posição típica do 6, o peso do 6 e a leveza. Estou curioso para ver o efeito disso no Congresso. Eu também estou curioso, para saber de que jeito eles vão reagir. Bom, depois de eleito... Essa charge é explícita, explícita, beirando a porno charge. A cuequinha de bolinhas. Cuequinha de bolinhas e tal. Desabotoando o cinto. Muito bom. F-U-C-K. Ainda a Folha. Exatamente. Aceitar a democracia. Essa é de hoje. Deve entrar no site. Deve entrar no site daqui a pouco. Eu pensei num outro problema para ele poder digitar. Por que ele precisava de um ghostwriter? Entre outras coisas, eu tive essa ideia ontem conversando com o Nego Tom no programa da gente. Entre outras coisas, porque a dificuldade de digitação ia ser muito grande também. Claro, imagina.
O cara com uma pata não consegue digitar, né? Como é que vai digitar? Casco. Consegue cavalgar. Pocotó, pocotó, pocotó. Se ele fosse ler o que ele escreveu até agora, pocotó, pocotó. Seria isso, exatamente. Essa eu fiz também, guardei aí para charge de gaveta para os próximos dias, que ele está formando o governo, né? Um governo absolutamente troglodita, Um governo que absolutamente... tem Elon Musk fazendo qualquer coisa é um governo troglodita. É um E o governo de bilionários trogloditas. O governador da Flórida e aquele outro czar das fronteiras, ele tá formando um governo realmente monstruoso. Esperavam o quê, né? Exatamente o que ele prometeu. É. Isso aqui é um caso que eu quero ver mais bem esclarecido e investigado. Quer dizer que eles pensaram mesmo em raptar, sequestrar Moraes e Lula? Parece que sim, né? Tudo indica, tudo indica. É. O Gonê hoje disse mais uma vez que está esperando a Polícia Federal encerrar o processo para ele dizer. A polícia pediu mais 30 dias para investigar exatamente isso. Caramba. Dou esse tempo, maravilha, 30 dias, ótimo, porque eu acho que a coisa vai ficar maior do que eles imaginam. Então, essa ideia dele voltar a ser elegível, eu acho que nem em liberdade ele vai ficar. Não, e é uma boa jogada, né? Você deixa esfriar um pouco esse assunto, não decide nada, e quando vier, vem com tudo, entendeu? Aí não vem vai com ter tudo. mais. Quem precisa de calma para investigar é a Polícia Federal. Exatamente. Exatamente. Essa é a conexão. Um manipula o outro, mas são bilionários os dois. Né? Um é o fantoche do outro. Que a gente impressiona, a gente esquece que o Trump é bilionário, né? Me impressiona isso. É sem intermediário. É um bilionário governando o mundo. Assim, como... não dá para explicar quão absurdo é isso. É o juiz legislando, é o parlamentar legislando em causa própria, é o juiz julgando a favor de si mesmo, é isso. Um bilionário governando o mundo. É verdade. Aí chegamos. Hoje, pelo menos, o anúncio veio certo. O anúncio veio na ordem, porque daqui a pouco é o 10 a Botequim, eu vou sair daqui do nosso programa, corro lá para o Flamengo, para a Travessa dos Tamoios 32, costumo encontrar sempre com a moçada aqui do 247, a Daphne muitas vezes está lá também, e aí faço o show com o Igor Essa, um show bem divertido, bem colorido, que a gente varia do samba ao jazz, passando por praticamente tudo no meio do caminho. E fazemos isso toda terça. Então, é sempre uma alegria estar lá. Isso é o de terça, é o de hoje. Na sexta-feira, eu vou estar com o meu trio. Aí estava brincando com os gatos diferentes que eu andei desenhando aí, esses dias também. Eu gosto, uma das coisas que eu mais gosto é desenhar gatos. Do hiperrealismo até os mais estilosos, cheios de estilizados, né? Esses anúncios estão lindos, né? Eu acho que merece um livro depois. Um dia, né? Posso fazer os cards dos gatos, né? Juntar esses cards todos. Pode ser mesmo, pode ser. Mas é isso. Chegamos ao fim. Eu queria aproveitar esses minutos poucos que nos restam para falar de um vídeo, de 2 vídeos que eu assisti por acaso no YouTube, produzidos, feitos pelo Paulo Jabur, fotógrafo Paulo Jabur, ex-prisioneiro político também. E eles foram aqueles 14 que ficaram de fora do projeto de anistia, quando a anistia foi declarada em 79. E eles ficaram presos, fizeram uma greve de fome. Nelson Rodrigues Filho, o Alex Polari, o Paulo Jabur e outros que eu não me lembro o nome agora. Tiveram visitas de Ulisses Guimarães, tiveram Teotônio Vilela, todo mundo foi visitá-los nessa época de transição entre o governo Figueiredo e a democracia. E isso é um documentário muito interessante, feito por uma câmera que entrou de uma maneira ilícita no presídio. Eles filmaram e eles fizeram várias fotos. Darcy Ribeiro esteve lá, Antônio Calado, muita gente esteve lá. Então, foi o começo dessa volta à democracia, que é muito interessante. A greve de fome durou 32 dias, para você ver o tempo que levou mesmo com a greve de fome para sensibilizar a justiça, porque a justiça não queria soltá-los, os chamava de terrorista, queria que eles aceitassem um indulto. Eles não queriam indulto, eles não eram criminosos. Queriam anistia, exatamente. Queriam anistia, exatamente. Então, é muito interessante. Procure no YouTube, chama-se Açúcar, Água e Sal.
que é a fórmula do soro, mas é o título desse documentário de 15 minutos que mostra eles todos no presídio e a votação e a decisão de fazer a greve de fome. Muito interessante. No YouTube, vale a pena. Isso e o filme Ainda Estou Aqui, né? Que está contra o boicote. O boicote, foi o filme que mais faturou na sua estreia nos cinemas brasileiros. Está sendo um sucesso. Está sendo um sucesso maravilhoso. Os cinemas estão cheios. Outro filme que eu recomendo é o Malu, do Pedro Freire, que é um filme muito interessante sobre envelhecimento, sobre uma mãe, entendeu? Num período confuso da nossa vida também. Muito interessante. 2 filmes que se destacaram nesse último período aqui do cinema brasileiro, vencedores de festivais. Ainda Estou Aqui e Malu. Acho que vale a pena tirar um tempinho para ir ao cinema e ver. E é isso aí. E a resistência, né? Eu acho que a cultura é isso. A cultura é uma forma de resistir. Exatamente. Mas também a iniciativa da Érica Hilton mostrou um dos caminhos que nós temos, além da produção de cultura, a cultura é sempre do nosso lado mesmo. É importante a gente ter bandeiras que são compreensíveis, que são modernas, que têm um enraizamento na realidade do capital, inclusive hoje. À medida que você automatiza e usa a inteligência artificial, você precisa fazer com que isso reverta para o trabalhador. E não para retirar o trabalho dele, para que isso facilite a vida dele, para que ele continue empregado, mas com menos desgaste. Então, essa é uma pauta das boas, daquela que organiza, pauta que educa enquanto você compreende o que ela está fazendo por você e tal. Tem tudo a ver com o que nós somos, e eu acho que a gente devia pensar isso, pensar pautas desse tipo, incluindo todas as identidades e a necessidade de protegermos cada um dos oprimidos. A ideia é proteger cada oprimido da opressão. Todo tipo, gente. A luta de classes é isso. A luta de classes é isso. Então, da mesma forma que o mercado exige corte nas despesas sociais, a luta de classes exige que a gente exija do outro lado a redução da jornada de trabalho. É isso aí. É isso aí. Estamos todos juntos nessa. Beijo para todos. Até semana que vem, já com a Regina. Já com a Regininha aqui. O Miguel também, vamos fazer um programa. Eu também, vai ser uma semana com os 3, exatamente. Um beijo para todos. Tchau, tchau, gente. Beijo para todos. Tchau, tchau, pessoal.